O púlpito, que é o lugar que supostamente, segundo a doutrina, deve ser o lugar para doutrinar, para corrigir, para exortar, para confortar, para consolar e manter a igreja do Eterno em santidade, segundo a sã doutrina, eu te digo, muitas vezes esse púlpito está sendo como canal para coisas de morte, coisas malignas. E isso está trazendo juízo do Senhor. Nós precisamos ver isso porque há algum tempo atrás eu disse com veemência que Deus iria tratar com pastores, bispos, apóstolos que estão manipulando seus púlpitos, esse lugar onde se deveria ensinar com santidade, ou deveria se colocar alguém que tem autoridade ministerial e unção para fazê-lo. E lógico, estão colocando aí gente que você não entende, desde políticos absurdos, coisas nojentas, coisas malignas, palhaços, né? Shows, gospel, tudo isso está sendo direcionado para essas plataformas que deveria ser um instrumento para estruturar a igreja, já que estamos em tempos mas tão difíceis. E isso, digo novamente, está trazendo e vai trazer muito juízo. E Deus vai tratar, escute bem, e já começou a tratar. E vai tratar com juízo, e eu estou vendo muita gente que está acordando para isso. Deus vai tratar com muitos que não têm compromisso com a verdade, ou um dia foram santos e agora estão misturando tudo que é coisa maléfica nos púlpitos e estão confundindo a grei santa, o rebanho santo do Senhor. Gente, nós precisamos prestar atenção porque isso trará morte. E já está trazendo morte. E esses impérios denominacionais, não tem outra palavra, esses impérios estão sofrendo, esses impérios vão sofrer com o juízo e a mão do Senhor que vai julgar. Você que ouve essa palavra e você vê que nesses púlpitos sobem políticos, sobem gente que não tem compromisso nenhum com a santidade, pessoas influentes porque são pessoas de poder monetário, são pessoas que vêm, às vezes, até fazer palhaçadas e falar coisas que não convém dizer no lugar onde se ensina a sã doutrina. Você precisa sair dessa corja que se misturou com ecumenismo, se misturou com coisas malignas. E nós estamos vendo notícias aí de mortes. Morte porque toda essa estrutura, essa pompa, essa estrutura eclesiástica, monárquica, ela é mantida pelo ego, pelas convicções humanas. Aqui em Judas, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre Judas, como Judas, esse apóstolo tão abençoado, tão ungido, que de fato trouxe uma doutrina santa, e é irmão do próprio Salvador, o próprio Senhor, é irmão de Tiago também. Tiago e Judas, eles estão doutrinando a igreja agora com a epístola, e eram irmãos, eram filhos de Maria também. Muita gente não entende isso e não quer acreditar nisso, mas esse Judas que escreve aqui não é nem o Judas Iscariotes, com certeza porque ele se matou, agora muito menos o Judas Tadeu. Esse Judas é o irmão carnal de Jesus. E esse Judas agora reconhece a Yeshua como Cristo e ele começa a anunciar, começa a avisar. E ele diz que esses entraram pelo caminho de Caim. Eu tenho estudo sobre os que entraram pelo caminho de Caim, essa doutrina maligna de Balaão. Olha como diz aqui no versículo 11, diz claramente, nós sabemos que Judas somente tem um capítulo, diz no versículo 11, ai deles porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do esse prêmio de Balaão, porque há muitos prêmios hoje em dia, há muitas conveniências em alianças que estão sendo feitas, pode ser da direita, da esquerda, eu sempre falo isso, mas essas conveniências são prêmios de Balaão. Você, pastor corrupto que se vendeu e está sempre fazendo suas dobradinhas, trazendo gente para o púlpito, que é da política, que é de tanta coisa maléfica que não posso nem falar aqui, você se vendeu ao prêmio de Balaão, você se deixou enganar pelo prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Temos aí o próprio Caim, Balaão e Corá. Olha os exemplos que Judas está dando em relação a esse tipo de gente que está trazendo
adultério trazendo coisa maligna, trazendo malignidade, trazendo sangue. Você sabia que muita gente está aliançada com facções do sangue? Facções do sangue, onde dinheiro com sangue é colocado dentro dos gasofiláceos dessas denominações, pactuações, alianças. Ah, meu Deus, tanta coisa que eu vi quando pertencia a essa estruturação denominacional e esses moveres aí de células e organizações globais. Meu Deus, isso é algo horripilante, maligno, que precisa ser avisado. Eu me lembro antes de 2020, 2018, 2019, os que começaram a me tomar em jejum, em santificação, em busca. Foi uma loucura. Inclusive, esse ano nós estamos entrando nesse período novamente, graças a Deus. E eu fui muito intenso e o Senhor começou a me mostrar o que haveria de acontecer em 2020. Você lembra? Quando veio essa mortandade toda na terra, quando nos proibiram de nos reunirmos, começaram a tampar a expressão, porque na verdade não é somente por causa de toda essa pestilência, mas queriam nos amordaçar. Literalmente estavam nos amordaçando. Não podíamos sair para a rua. Tudo isso o Senhor me mostrou e eu falei que era principalmente juízo de Deus para a igreja, porque a igreja havia se corrompido. O Senhor me mostrava muitos pastores morrendo. E eu falava isso onde eu viajava, e lógico, fui chamado de louco, fecharam as portas, fui chamado de tolo, de fanático. Mas quando começou em 2020, e começou a se fechar tudo, todos aqueles congressos, toda aquela pompa, esses congressos com pulseira que são gastos milhões, todos começaram a perceber. Mesmo assim, tem gente que passou todo esse mover e voltou novamente a bater na mesma tecla, começou a trazer novamente política dentro dos púlpitos, dentro das congregações, e isso muita gente não quis entender, mas trouxe juízo e vai trazer mais juízo. 2025 vai ser um ano crucial. Você não imagina o que vai acontecer em 2025? A coisa seríssima, onde a igreja mais do que nunca vai ter que gritar Maranata, Maranata. Se alguém acredita nessa palavra, Maranata, por favor, se manifeste, porque este ano, começando lá com a América do Norte, descendo para cá e no mundo de uma forma geral, começará um mover global que vocês não imaginam. E vocês que estão desconcertados, esses púlpitos serão julgados. Esses púlpitos, é uma alegoria, tá? Púlpito julgado e virá morte. Porque para manter toda essa estrutura denominacional monárquica, meu irmão, há gente que está sofrendo. Inclusive, esposas desses grandes ministros, né, que se venderam e se corromperam, vão sofrer. Os próprios familiares, porque para manter toda essa estrutura é uma pressão que você não imagina, para manter todo esse engodo, é uma pressão que você não imagina. E muita gente está tirando sua própria vida. Há claros indícios aí de pessoas que estão optando, esposas de pastores optando por tirar a própria vida, estão em depressão, estão sob tratamento psicológico, psiquiátrico. Por quê? Porque é uma pressão. Aparenta muita coisa, mas no fundo estão podres. Sinto muito dizer isso, mas é uma grande verdade e realidade. E volto a dizer, esses impérios vão ruir um por um. Os dias estão contados, porque o fim vem, Sempre digo que a palavra altar está ligada só ao Primeiro Testamento, porque era literalmente o altar onde se sacrificava. Agora, o altar, que é essa palavra aqui, misbeach, isso aqui é altar, já fiz estudos sobre isso, altar. Isso agora é dentro do seu coração, dentro de você. Deus não habita mais em templos feitos por mão de homem. Nós precisamos congregar, claro. Eu sou pastor, congrego, como também pastoreio, ensino, cuido de um rebanho aqui na cidade de São Vicente. E congregue. Agora, não se misture ou saia de organizações eclesiásticas que se venderam para o mal. Deus vai te guiar aonde você vai congregar com santidade e bênção.
E você não pode ser conivente, como se diz no Brasil, tampar sol com peneira, com 2 pesos, 2 medidas, e estar no meio de uma corja maligna onde o Senhor te diz, saia dela agora. E você precisa ser igreja santa. Com certeza, congregar é importantíssimo, é bíblico. Isso aqui é hoje no teu coração. Só que existe o migdal, essa palavra migdal que é púlpito, aparece só em Neemias 8, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Neemias 8 aparece, a única vez que aparece, 8:4. Neemias 8:4 aparece a palavra púlpito. Migdal, está aqui em hebraico, migdal. Esse púlpito pode ser de madeira, sempre digo, pode ser de pedra, de mármore, de vidro, o que for, não interessa. Mas o púlpito, é essa tribuna onde se ensinará numa kahal, essa palavra aqui, kahal, Kof, Rei, Lamed, Kahal, que é congregação, congregação, ou assembleia, certo? Congregação ou assembleia, Kahal. Aí surge a palavra Kohelet. Quem é Kohelet? É aquele que ensina, aquele que prega, aquele que ensina algo novo ou traz algo novo para a congregação, principalmente aquele que doutrina. Por isso a palavra, Kohelet, para quem não sabe, é em grego Eclesiastes, é o livro de Eclesiastes. Você sabia que o livro de Eclesiastes não se chama Eclesiastes, se chama Kohelet, originalmente, porque no Kahal, o Kohelet, aquele que ensina, aquele que vai doutrinar, aquele que vai trazer a estruturação da palavra, ele é o Kohelet. Eclesiastes, porque a palavra Eclesiastes, né, para a Septuaginta foi mudada Eclesiastes, porque a palavra eclésia, na verdade, é eclesia, em grego eclesia é a congregação, a eclesia é a congregação, a eclesia é uma assembleia que saía para fora e deliberava assuntos da cidade. Então, um lugar onde há algo para ser anunciado, eclesia, Eclesiastes. Só que em hebraico é Kohelet, o livro de Kohelet, certo? Então, toda essa estrutura existe hoje em dia. O Kahal existe, congregações existem congregações, existem igrejas locais, como havia igreja em cidade, só que essa igreja local, ela tem que se identificar, primeiro, com o reino de Deus numa cidade. E aí eu preciso entender que existe, por exemplo, nós estamos aqui em São Vicente, existe a igreja ou a congregação que está em São Vicente, ou a igreja num todo que está em São Vicente. Só que aqui a igreja toda está subdividida com essas benditas denominações, onde começam os impérios a raiar, e homens amantes de si mesmos estão trazendo ideias humanas, estão fazendo seus impérios, normalmente estão se enriquecendo através dos meios do evangelho, e estão vivendo com vida de monarcas, e estão fazendo alianças das mais absurdas, até com Satanás, com o inferno. E isso nós não podemos aceitar. Então nós precisamos aprender isso. Quando nós entendemos que Kohelet é o lugar onde se ensina, o lugar de ensino, é o lugar de exortação. Muitos traduzem como o lugar de pregação. Pode até ser, mas na verdade eu creio que pregação é mais lá fora, pregar o evangelho, porque pregar é algo anunciado no sentido, para fora, no sentido de contar uma novidade. Então, boas novas, evangelho tem que ser anunciado para os não convertidos. Como vão crer se não há quem prega? Aí sim, quando você sai para fora. Então, no Kohelet você tem um lugar de ensino, de exortação, de correção. Correção é um lugar de conforto, consolação, de doutrinação. Isso é o Kohelet, é onde alguém sobe no púlpito para ensinar, para exortar, para corrigir, para consolar, para doutrinar. Isso é bíblico. Agora, como esses homens que usufruem do púlpito, são donos hoje em dia do púlpito, colocam quem eles quiserem, meu irmão. Político, para mim, tanto da direita e da esquerda, sempre vai ser político, gente. É por isso que político não pode estar no púlpito. Não pode estar no púlpito. E aí começa
a deturpação do processo do que é o correto. Correto é um lugar que deve ser um lugar dedicado, principalmente ao que é a sã doutrina, ao ensinamento da palavra, o que é princípio santo para a edificação da igreja do Senhor, do rebanho do Senhor. Isso é importantíssimo e nós precisamos aprender isto. E por isso sempre estou ensinando e inclusive te convido para estudar conosco online. Você precisa estudar conosco, na descrição do vídeo está lá o link. Vem estudar e você vai estar ajudando uma obra preciosa, a obra do reino. Tá? Temos também um PDF, lembra o pessoal do Telegram, que era tudo no Telegram, os PDF dos estudos aqui, tudo de graça para o Telegram. Agora nós tivemos que sair do Telegram, muitas coisas estão acontecendo, depois vou falar com o tempo, mas tivemos que sair do Telegram e foi inserido para os alunos, agora um e-book onde você pode adquirir esse material, você que estuda conosco online, você com certeza vai ser muito enriquecido e abençoado. Hoje nós estamos estudando o tabernáculo detalhe por detalhe, é uma matéria preciosa que você não vai achar em qualquer lugar. Então, isso é ensino, isso é conhecimento, isso é riqueza do reino. Agora, Judas, olha as características que ele dá para esses homens que se dizem santos, mas estão desviados no caminho de Caim, estão desviados pelo prêmio de Balaão, porque sempre há nesses impérios conexões com money, o dinheiro que vem de facções malignas, onde há sangue, sangue, sangue. Por isso está vindo o juízo de Deus. E você precisa se santificar e se converter. Se você é pastor e você está dando vazão e lugar nos púlpitos para homens do mal, homens de Belial, pode ser quem for, meu irmão. Por exemplo, se o prefeito vem um dia no culto, surpresivamente, aqui o prefeito da cidade, chega, meu irmão, do jeito que ele chegar, vai ficar sentado no banco. Vai ficar sentado. Se ele vem, vai ficar sentado no banco. A única coisa que eu vou fazer, vou saudá-lo. Saudar, com certeza, é uma ordem do Senhor, devemos saudar até os inimigos da palavra do Senhor. Então, temos aqui, prefeito da cidade, será bem-vindo como qualquer pessoa que entra onde nós congregamos, é saudado. Temos um visitante nessa noite, fulano e tal, levante, será bem-vindo. Todos são bem-vindos. Agora, porque é o prefeito, eu vou ceder o púlpito, está errado. Porque é um político conhecido, porque tem poder monetário, porque é empresário, vou ceder o púlpito, está errado. Não posso ceder o púlpito se realmente não é uma pessoa que vai doutrinar, ensinar a igreja do Senhor, tá bom? Olha como ele chama de manchas, outra versão fala de rochas que impedem a ação de Deus. Aqui diz no 12, estes são manchas em vossas festas de comunhão, de fraternidade, são manchas. A outra versão que diz, são rochas ocultas que estão impedindo a ação de Deus, que estão... Bom, temos aí a ideia, pode ser mancha, que está maculando, que está manchando aquilo que é santo, que é o louvor, a adoração e as festas de comunhão da igreja do Senhor, que sempre se reunia para louvar, para adorar, para compartilhar o pão, para celebrar a morte do Senhor e lembrar, estar sempre nessa comunhão. Eles estavam sempre maculando, tirando a essência daquilo que era santo. Outra característica, isso está em Judas, tá? Judas é o livro que está antes de Apocalipse. No versículo 12 fala isso, também fala nuvem sem água. Olha como é chamado nuvem sem água. O que é nuvem sem água? Sabe quando tem bastante nuvem, troveja, mas não cai um pingo d'água? Isso acontecia em Israel. E Israel sempre precisou das chuvas no inverno para dar a frutificação, para que as sementes brotassem. Então, vinha só barulho e era seca, barulho, volume e não havia água. Sabe o que significa isso? Muita pompa, muita aparência, muito ouro, muita prata, muita roupa de grife, muito topetes com goma, muita coisa suntuosa, muitas doações, né, muitas coisas aparentemente maravilhosas, mas a essência dentro deles está fora de cogitação.
não há uma frutificação santa, não há um reconhecimento no mundo espiritual. E você vai ver muitos eventos hoje com shows, com mega estrutura para poder trazer cantores, aquela coisa toda. Vire, mexe, estou falando nesse tema porque é necessário. Repito, se você crê que isso aqui é necessário, comente, porque muita gente diz, para de falar sobre isso, Natanael, para de falar contra o sistema. Como eu vou parar? Como eu vou parar de falar contra o sistema? Como eu vou parar de pregar e anunciar algo que estava dito naquele então, já estava sendo dito e hoje se cumpre mais do que nunca? Nuvem sem água, só aparência, mas por dentro não tem água nenhuma, não tem virtude nenhuma, não tem graça nenhuma, não tem poder nenhum, não tem milagre nenhum, não tem nada. Não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com nada. Mas o teu tempo está chegando, diz o Senhor. Esse tempo está chegando. Por isso eu preciso me afastar, eu preciso me desprender desses movimentos. As pessoas me ligam, me chamam, você vem pregar num congresso? Não vou. Você vai ter uma convenção, não sei do que? Não vou. Você vai ter reunião, não sei do que, de casais? Não vou mais. Não sei até quando vai durar isso. Não sei até quando Deus vai me falar, levanta-te agora e fala. Mas eu já viajei o mundo, já rodei a Europa, rodei aqui a América, rodei o Brasil, todos os estados praticamente pregando, ministrando, ensinando, exortando. Eu digo, chega, já vi coisa demais, já vi coisa maligna demais, já vi muito prostituto gospel, já vi muito adúltero gospel, já vi muito abusador que está extorquindo a igreja, já vi muito manipulador, já vi um sistema nojento, maligno, que se misturou com política, que se misturou com tanta coisa que não agrada ao Senhor, cheio de palanques, de luzes, de telões, de tanta coisa. Isso não agrada ao Senhor. Não agrada ao Senhor. Então, podemos ter tecnologia na igreja? Podemos ter telões, podemos ter microfones de última geração. Por favor, não vamos ser hipócritas. Vamos ser. O problema é que quando toda essa mega estrutura, né, que nós temos aqui na igreja local, tecnologia, claro, temos dança, temos música, temos tudo isso, nós temos. Agora, o problema é quando isso se torna a fachada da aparência e estamos podres por dentro, e estamos fora da vontade do Senhor. Totalmente fora da vontade do Senhor. Tá? Árvores infrutíferas, ou seja, são pessoas que só têm folhas, como a figueira que o próprio Yeshua amaldiçoou. Ele foi lá buscar frutos, não havia frutos, só aparência. As folhas da figueira simbolizam sempre a cobertura do pecado. Lembra quando o homem e a mulher, Adão e Eva, pegaram folhas de figueira e cobriram sua nudez. Folha de figueira. A folha de figueira tem muita simbologia. Entre elas está a cobertura das vergonhas, e tapeamos e só temos frondosidade de folha, mas fruto que é bom. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não há frutificação. E também diz ondas impetuosas, porque a onda onde morre? Na praia. São correnteza forte, quando se levanta uma onda, pode ser como em Nazaré, em Portugal, tem umas ondas que os surfistas vão lá e surfam de 10, 15, até 20 metros de onda, mas não adianta. Ela vai se levantar impetuosa e vai morrer na praia. Morre quando só espuma na praia. Há muita gente assim que só tem aparência, força, mas quando na hora do vamos ver, morre na praia. E vai espumejar na praia. Tem muita gente assim, cheio de ovacionismo, até muda a voz para falar, aquela coisa toda que eu sempre estou criticando. Aparência física, aparências internos, gravatas, botões, penteados, sapato de grife, bolsa de grife. As mulheres parecem manequins andando na igreja, tanta aparência, tudo brilhante, mas no final, na hora de ver um paralítico andar, vamos lá, levanta paralítico, na hora de ver um morto ressuscitar, na hora de ver um milagre sobrenatural, na hora de ver o caráter santo diante de Deus e começarmos a ver as maravilhas, a gente não vê nada. A gente precisa buscar ao Senhor e se arrepender, a gente precisa retornar. Igreja, precisamos de um novo avivamento e os púlpitos precisam trazer no carral, na congregação, o verdadeiro Kohelet, o verdadeiro Eclesiastes, que é ensino, exortação, correção, consolação, para que a igreja se mova
e saia para pregar o verdadeiro evangelho e esse planeta ser alcançado tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso vai acontecer, então se prepare, porque Deus está limpando, vai açoitar, e muitos vão morrer, porque impérios vão ruir, impérios eclesiásticos vão ruir. Você sabe e você está entendendo. Tá bom, querido? Te abençoa na graça do Eterno e que o Eterno derrame abundância de bênção se você está nessa sã doutrina, nesse propósito santo, tá bom? Um abraço e um beijo no seu coração.